Tem um colunista do Estado de Minas, que é um dos principais jornais, sucursal praticamente do Estado de São Paulo, em Minas Gerais, que é um colunista sionista. O nome dele é Ricardo Kertzmann. Ele publicou uma coluna dele no dia do início das operações russas na Ucrânia, que fala assim: esquerda brasileira sempre rápida contra Israel, não dá um pio sobre Putin. E ele diz que em momentos como esse, quando a Rússia ameaça a existência da Ucrânia, fica mais claro o antissemitismo no Brasil. Veja bem a tese desse senhor, né? A gente da esquerda é antissemita porque sempre é rápida contra Israel, para denunciar os crimes de Israel, que segundo ele não são crimes, né? O que Israel faz contra a Palestina, que é um genocídio do povo palestino, e que o jornal dele, ele próprio e a imprensa brasileira inteira apoiam, né? A esquerda brasileira denuncia isso daí. Contra o Putin, segundo ele, a esquerda brasileira não fala nada. Bom, vamos... Primeiro que é mentira, a esquerda brasileira está contra o Putin, o que é uma vergonha da esquerda brasileira, porque não deveria estar contra o Putin, deveria sim estar a favor do Putin. Pode chorar, Ricardo vergonhoso, podem chorar, podem ficar bravos com a gente. A esquerda brasileira deveria sim estar junto com o Putin, infelizmente não está. A gente está vendo aqui, a gente está polemizando muito aqui com a esquerda brasileira ultimamente, por ela estar denunciando a Rússia, né, como se a Rússia fosse o agressor. Isso daí é uma frente única da esquerda com o imperialismo e com o próprio Estado de Israel e com a imprensa internacional. Agora, se ele quer comparar, né, o que Israel faz com o que o Putin está fazendo, vamos pensar o seguinte, então. Israel, todo ano, mata centenas de palestinos. Não é uma guerra. Nem é guerra. Os palestinos ali, eles estão com paus e pedras, né? Israel é um estado que foi criado artificialmente. O imperialismo colocou Israel ali e começou a expandir Israel, roubando as terras palestinas. Sim. Não só as terras palestinas, mas as terras de outros países árabes, como do Egito, como da Jordânia, como da Síria. Essa expansão aí a partir de guerras, né? Israel impõe um bloqueio econômico contra a Palestina, impede até ajuda humanitária de entrar no país. Gaza é um dos locais do mundo com maior densidade demográfica. São 2 milhões de pessoas vivendo em um cubículo chamado faixa de Gaza. É uma das regiões do mundo com maior taxa de mortalidade infantil também. Não tem água, saneamento básico, não tem nada. Bloqueio sanitário. E é todo dia bombardeio israelense contra a Palestina. Um massacre. É um massacre, é um genocídio. Esses dias teve vídeos veiculados do exército de Israel contra crianças palestinas, né? É um absurdo o que acontece lá todos os dias. E a imprensa brasileira e internacional não fala nada. Aí o Putin chega lá, aguenta 8 anos de uma encheção de saco nas portas dele, a OTAN apontando mísseis para ele, pegando cada um dos países e colocando contra o Putin, bombardeando a fronteira com a Rússia, matando cidadãos russos. Nazistas matando russos a rodo. Nazistas ali perseguindo russos. O Putin tem que aguentar durante 8 anos, tenta fazer acordo com todos os líderes ocidentais e não consegue. Finalmente ele encontra a única alternativa possível, que é acabar com isso daí através da via militar, e aí o mundo acaba para a imprensa brasileira e internacional. 24 horas por dia, Putin é um tirano, Putin é um autocrata, é um genocídio, a Rússia é agressora e tudo mais. Israel faz isso daí todo dia, todo ano, contra os palestinos e não tem um pio. Cadê o Jornal Nacional falando do massacre israelense na Palestina? Cadê o Jornal Nacional falando dos bombardeios? Aí, ó, OTAN News. Cadê o Jornal Nacional falando dos bombardeios israelenses contra a Síria, contra o Irã, contra a Jordânia, contra o Líbano e, logicamente, contra a Palestina? Então é muita hipocrisia, né, dessa imprensa que diz que a Rússia é invasora e fica chorando aí pelos ucranianos loiros de olhos azuis, enquanto que os palestinos, né, pé rapados ali
escurinhos, eles não ligam para essas pessoas, assim como não ligam para os afegãos que ficaram durante 20 anos embaixo da bota dos americanos. Soldados americanos estupraram mulheres no Afeganistão, não teve nenhuma choradeira da imprensa. Eles mataram crianças. Os soldados americanos no Afeganistão e no Iraque, assim como as tropas de ocupação da ONU no Haiti, chegam lá num beco, num gueto, em Porto Príncipe no Haiti, por exemplo, saca o revólver e começa a fazer brincadeirinha com uma criancinha haitiana, abusam sexualmente da criancinha e no final dão um tiro na cabeça das crianças haitianas. Fazem a mesma coisa no Afeganistão, no Iraque e na Síria. Isso daí é pior do que nazismo, não tem nem o que falar isso daí. E a imprensa não fala absolutamente nada sobre isso. Pelo contrário, trata os palestinos como terroristas, trata os afegãos como terroristas, aí depois a culpa é do Talibã, né? Trata os iraquianos como terroristas, fala que o Bashar al-Assad da Síria é ditador, sendo que o país dele está sendo bombardeado e invadido. É uma máquina de propaganda, o que a imprensa capitalista fala, e uma máquina de hipocrisia. Se adotam dois pesos e duas medidas. O Vasco, complementando isso que você está falando, o Evo Morales, que foi presidente da Bolívia, deu uma declaração muito, muito interessante, né? Ele falou assim que a mídia ocidental que responde ao imperialismo e ao capitalismo é pior que a bomba atômica, né? Lógico, com toda a experiência que ele tem aí, né? Com o golpe que ele tomou aí diretamente orquestrado pelo imperialismo, que também fez uma campanha sórdida, uma campanha suja e imunda contra ele, que nem fizeram aqui no Brasil contra a Dilma, né? Eu acho que até pior que fizeram lá com ele, teve até que sair do país, né? Então ele fez uma boa comparação aí, que o efeito é justamente de uma bomba mesmo, né, sobre a civilização.